Existe um lugar onde a vida depende da chuva, onde milhões de animais caminham sem saber se chegarão vivos ao destino. Muitos anos antes de existirem cidades, estradas ou fronteiras, essa migração já acontecia. E ela continua exatamente do mesmo jeito. Existem poucos lugares no planeta onde você pode dirigir por horas e sentir que a Terra ainda é a mesma de milhares de anos atrás. Aqui o mundo ainda é bruto, e a natureza é quem dita as regras. Bem-vindos ao Serengeti. Ainda que o Serengeti combine muito bem com uma música épica, a sensação de atravessar ele é mais parecida com isso. Quando você passa pelos portões, imagina que a qualquer momento vai encontrar um leão ou presenciar uma cena de caça digna de um documentário. Mas os quilômetros passam, e a paisagem continua praticamente a mesma. Até que acontece um clique. Você começa a perceber que a verdadeira grandiosidade do Serengeti não está apenas nos animais, mas na própria imensidão da paisagem. O próprio nome Serengeti significa planície sem fim. E é exatamente isso que ele é: plano, imenso e infinito aos olhos. Então você entende que ele não tem pressa de se revelar. É você quem precisa aprender o ritmo dele. Esse é o segundo episódio de um safari de 5 dias e 4 noites que fizemos na Tanzânia. No primeiro dia, exploramos Indutu, depois passamos 2 dias cruzando o Serengeti e encerramos a viagem com mais 2 dias na cratera de Ngorongoro. O Serengeti é provavelmente o parque nacional mais famoso da África. Seu nome ficou conhecido no mundo inteiro e até aparece na clássica música Africa, do Toto. Eu confesso que durante toda a nossa estadia essa música ficou tocando na minha cabeça. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. Pois é, nem tudo é belo, afinado e glamouroso, assim como nossa entrada no parque. Oficialmente entrar no Serengeti. Porque a gente já tinha tirado uma foto no portal, mas aí nós desviamos para uma região que é Indutu. Quando você está num safari, a sua casa passa a ser o seu carro. E para nós, isso nunca foi um problema. Pelo contrário, ter uma casa sobre rodas é uma experiência muito prazerosa. Ali dentro, cada cantinho ganha uma função. Você escolhe onde quer deixar suas coisas, muda de assento quando quer um ângulo melhor e troca de lado conforme a paisagem muda. E nesse caso, ainda dá para ficar em pé vendo tudo lá de cima. Esse carro, ele tem 2 andares e a gente é rebaixada. Então a gente pediu autorização e eles deixaram a gente subir no 2º andar, desde que esteja descalço. E claro, para completar o quadro, a gente sempre tem um lanchinho. Tivesse um café aqui. Acredite se quiser. Acabou de almoçar, mas tá aí no fristic. Nós já falamos bastante do nosso guia no vídeo anterior, mas se você chegou por aqui agora, vale a apresentação. O Mickey é simplesmente o gênio do safari. Fala inglês fluentemente, arranha um italiano e, claro, domina o Swahili, que é a principal língua nativa da Tanzânia. Mas o idioma é o que menos importa, porque ele se comunica com o coração. A maneira como ele conduz o safari faz você se sentir absolutamente em casa. Ele ensina, ele cuida, ele encontra os animais e, aliás, a gente desconfia que ele fareja os animais. E, acima de tudo, é uma pessoa super agradável. Quando a gente entrou no Serengeti, os primeiros avistamentos foram as girafas.
Mas como o movimento migratório dos animais estava intenso, lá no horizonte um verdadeiro exército de gnus dava a impressão de uma batalha se organizando, porque eles se alinham em filas como soldados marchando. Enquanto isso, sortudas que somos, já fomos logo encontrando um agrupamento de carros. A curiosidade se mistura com a ansiedade, porque você sabe que alguma coisa tem, mas não sabe o que é. E lá estavam eles, os primeiros leões do Serengeti. Estima-se que existam entre 3.000 e 4.000 leões vivendo no Serengeti, considerada a maior população remanescente de toda a África. Isso se deve à abundância de presas na região, especialmente durante essa grande migração de gnus e zebras. O habitat favorito deles são as pedras. Essas enormes formações de pedras são chamadas de copes, uma palavra de origem africana que significa pequenas colinas. Para nós, é uma identificação imediata do filme O Rei Leão. E dessa vez, o que toca na cabeça é a trilha sonora do filme. A gente sempre quer encontrar leões, sempre. Mas a hora do almoço, essa provoca uma ansiedade paralela. Só que não chega na hora em que a gente decide parar, porque ele exige uma logística complexa, uma verdadeira inspeção nos arredores. É fundamental rodear toda a área para saber se não existe nenhum risco de uma surpresa inesperada. Já pensou ter que dividir a comida com alguém mais faminto que você? Ou que te ache mais apetitoso do que o arroz com molho? Bem, mas eles não conhecem a minha Godzilla. Ela não divide comida nem comigo. Senta em cima da Chita aí. Ó, a Chita na bunda dela. E lá é a casa dos leões lá, ó. Durante um game drive, como são chamados os passeios em busca dos animais no safari, as paradas são constantes. A cada novo avistamento de animais na savana, surge um motivo para diminuir a velocidade ou até desligar o motor. E quando você percebe, as horas foram. Mas naquela tarde, tivemos que acelerar um pouco o ritmo, porque ainda precisávamos chegar no nosso camping. Ele ficava bem no coração do Serengeti. E tínhamos que chegar antes do anoitecer, porque a experiência de se perder no safari à procura do camping já tinha sido suficiente no Indutu. O nosso hotel era cheio de bambis. E eles eram sem vergonha, que nem animal de estimação. Mais uma vez, éramos as únicas hóspedes. E o hotel era muito mais chique do que a gente precisava. Tinha até guardanapo de avestruz, um luxo exagerado para quem passou o dia enxugando a boca com papel higiênico. A mãe saiu para andar, agoniada de ter que parar 5 minutos para escutar o briefing do guia. Como em todo camping, eles vêm explicar tudo. A necessidade de chamar no walkie-talkie caso você precise sair da barraca à noite, como ligar água quente, os horários das refeições, aquele ritual padrão. Ela saiu caminhar, foi longe com o guia Maasai, buscar lenha para a fogueira. Os bambis eram curiosos. Eles ficavam rodeando a gente enquanto esquentávamos os pés no fogo. Dava vontade de ficar ali a noite inteira. Mas a gente é do time que dorme com as galinhas. Então, depois de um dia longo daqueles, não demorou para querer ir para a cama. Olha só, que café delicioso. Ah, que lindo esse lustre. Agora eles vão trazer os ovos e as frutas já estão na mesa. Pra registrar aqui, a gente escutou bastante os Impala de noite gritando. Daí de manhã ele explicou que eles estavam brigando pra achar o macho alfa. Esses homens, né? Nunca vi que eles só brigam. Só brigam. Sobre o... Que cada manhã o carro vem limpinho. É, ontem eu vi eles limpando. E essa sujeirinha que a gente fez já hoje de manhã. É,
Que bom, né, Júlia? Limpinho, limpinho por dentro e por fora, cheiroso. Com cheiroso. água nova, na É. geladeirinha. Ele acabou de dizer que tem um negócio chamado Sleeping Sickness, que é transmitida por esse mosquito que ele acabou de mostrar. E daí eu fui ver no chat GPT o que é essa tal doença, é uma parasita, que até que é bem sério. E ele gosta de cores azuis. Oh, welcome. Tá escrito aqui. Blue, Julia. Tá escrito aqui. Ai, O mosquito mordeu ela por cima da roupa, ó. poucos segundos depois que a gente fez aquele vídeo dizendo que o azul atrai. Pronto, agora Ele pegou uma aqui e outra aqui. E não é drama. A mosca tsetse transmite um parasita que causa a doença do sono. E quando esse parasita atinge o cérebro, ele provoca confusão, sonolência e pode até te matar. Eu fiquei gelada de nervoso. Como se não bastasse um furúnculo na perna e um lábio queimado para incomodar. Mas a minha mãe tinha uma havaiana. E ela foi até a Tanzânia para mostrar do que uma mãe brasileira com uma havaiana é capaz. Não vou mentir, até o Mickey levou um peteleco nas costas. E quer saber? Se mandassem um bando de mães armadas com havaianas pra lá, era capaz de erradicar a doença do sono. Oi, bonitinha. A vida nunca é previsível, e num safari não poderia ser diferente. Você pode repetir o mesmo roteiro mais uma vez e mais uma vez, sabendo que ele jamais será igual, e é isso que o torna tão emocionante. Tem horas em que você está simplesmente deslumbrado com a paisagem e de repente dá de cara com o animal. E quanto mais você vê, mais você quer ver. E mais vai subindo a régua da expectativa. Porque não basta encontrar os animais. Você espera sempre um cenário diferente, um comportamento diferente. Ao mesmo tempo, bate um certo frio na barriga, porque a natureza não segue roteiro. Você nunca sabe o que vai encontrar na próxima curva, nem o que o animal vai fazer quando cruzar o seu caminho. E é essa sensação de estar diante do imprevisível que torna o safari tão especial. Então a gente encontrou os gordinhos. E eu confesso, eu fui totalmente pela aparência, porque gordinhos sempre passam aquela imagem de gente boa, não é? Mas foi só começar a observar para entender que a fama não fazia jus àqueles porquinhos. Apesar da cara de bonachões, os hipopótamos gostam de ficar se intimando. Machos, de novo, machos. Às vezes uns dão um corridão. Ó, esse lá, pelo jeito é o macho alfa. Treta. Agora esse aqui vai revidar. Ele se sentiu tocado pelo amigo e ele vai atrás. Aí. Daí ele foi agradecer. Valeu, parceiro. Valeu pela ajuda. Esse aqui é um bebezinho. Ele fica montado na bunda da mãe. Ai. Ei, fofinha. Esses hipopótamos foram uma virada de página no nosso safari. Sentar na beira desse rio foi tão relaxante que dava vontade de passar o dia inteiro ali assistindo os movimentos deles. Eu com a mãe estamos apostando. Quantas toneladas você acha que tem um hipo grande? Eu acho que tem 1 tonelada, no máximo 1 tonelada e 200 quilos. Eu acho que um hipopótamo grande tem 3 toneladas. Porque se um elefante grande tem 6 toneladas, esse aqui tem a metadinha, pelo menos. A gente vai descobrir. Mickey veio com sua Bíblia. E é isso que nós duas acertamos, porque vai de meios de 1 a 2 toneladas e meios de 1,5 a 3 toneladas. Nós duas acertamos, depende da idade, mas eu falei um grandão, né? Eu estava tão concentrada nos hipopótamos que nem percebi o outro morador desse cenário. E você? Isso mesmo, um crocodilo.
E por incrível que pareça, esses dois até que são bons vizinhos. O crocodilo sabe que arrumar briga com o hipopótamo é uma péssima ideia. E o hipopótamo normalmente faz vista grossa. A paz só acaba se algum crocodilo resolver chegar muito perto de algum filhote. Aí, boa sorte para ele. Você não precisa necessariamente se hospedar num camping. Ao contrário, se você quiser uma experiência de luxo, pode se hospedar num dos hotéis que ficam dentro do parque. Inclusive, pode até vir de avião, se o coração e o bolso permitirem, é claro. Na verdade, nós gostamos tanto da simplicidade que um almoço improvisado cercado pela natureza vale muito mais do que qualquer refeição requintada entre quatro paredes. Fala, Godzilla. Feliz. Melhor hora. Eu amo arroz. Paramos embaixo de uma árvore para fazer um piquenique, mas hoje nós vamos comer dentro do carro. Porque essa grama alta, ela representa um perigo maior, assim. Os animais, eles conseguem se esconder no meio da savana, né? Podia deitar aqui e me esconder também. Exatamente, é. Alguns podem ser completamente inofensivos, como esse grupo engraçadinho de macacos. Outros, nem tanto, como os leões que quase passaram despercebidos na beira da estrada. Olha isso! Outros não chegam exatamente a passar despercebidos. Na verdade, a gente até percebe que tem alguma coisa ali, mas acaba pensando que aqueles bundões enormes são pedras. Sabe aquela fase do Mario, que ele vai pulando de pedra em pedra, até que elas começam a afundar devagarinho e se mexer? Você percebe que na verdade eram hipopótamos? Então, essa é a impressão que dá. Agora a gente vai mostrar para vocês um pedacinho dos bastidores do safari. É um momento meio anticlímax, mas que é divertido. Você já parou para pensar como é que esses carros conseguem passar vários dias rodando no meio da savana, baldeando turistas de um lado para o outro, sem precisar abastecer? Na verdade, esse nosso querido tanque de guerra foi adaptado e tem 2 tanques de combustível, o que garante uma autonomia enorme. Mas mesmo assim, 1 hora o combustível acaba. Então, bem no coração do Serengeti, existe uma vilazinha com um posto de gasolina e algumas comodidades bem simples, que dão suporte a toda a operação do parque. Não é todo turista que sabe que esse lugar existe, mas é muito legal mostrar esse lado da viagem, porque é ele que faz toda a engrenagem do safari funcionar. Uma vilinha aqui. Tem barbeiro, tem lojinha, tem até um hotel, bar. Aqui a gente veio da quitanda, comprou amendoim, maçã e bananas. Aqui, ó. Deu $4. Aqui. A saída do Serengeti foi triunfal. Se a trilha sonora do Rei Leão já estava tocando na nossa cabeça, imagine o impacto de encontrar o verdadeiro Rei Leão no alto daquela pedra. Parecia que ele sabia exatamente o papel que tinha. A gente tende a humanizar os animais, porque lembra dos personagens. Mas a grande genialidade do Rei Leão é justamente o contrário. As personalidades dos personagens foram inspiradas no comportamento e no papel que cada espécie desempenha na natureza. O leão realmente transmite a imponência. Os suricatos vivem curiosos, sempre de prontidão.
As hienas passam uma impressão caótica. E os guepardos têm uma elegância silenciosa, sempre atentos, calculando o momento certo de agir. Quando você vê tudo isso, percebe que o filme acertou muito mais do que a gente imaginava. Os guepardos também surpreendem. Eles são os animais terrestres mais rápidos do planeta e conseguem atingir velocidades de até 110 km por hora em disparadas curtas. Mas ao vivo, o que mais chama atenção é justamente a calma. Passam horas observando a paisagem como se estivessem calculando cada movimento. Bom voyage. Vocês se lembram de quando no capítulo passado eu sugeri que o problema do nosso carro quebrado podia ser a embreagem? Meu palpite não estava tão furado assim. Eis que ela resolveu incomodar de novo. Mas foi aí que o Mickey nos contou uma das regras mais legais do safari. Não importa de qual agência você seja, nem se é de um concorrente, tem uma espécie de código de honra entre os guias. Sempre que encontrar outro carro parado e com problema, tem que parar para ajudar. No nosso caso, quem nos tirou dessa enrascada foi a própria equipe do parque. Todos de bom humor e com um sorriso no rosto. Nos colocaram de volta na estrada, para continuar a viagem rumo ao cenário mais bonito de todo esse safari. Seguimos em direção aos altos da cratera de Ngorongoro, onde passamos dos 2.500 metros de altitude. O que nos esperava lá em cima era completamente diferente de tudo que a gente tinha visto até então. E é lá que a nossa história continua, no próximo episódio.